Saudações e votos de um bom dia de hoje, sexta-feira. Vim a vós para compartilhar sobre uma teoria usada por Sócrates, visando minimizar os efeitos do mau uso da língua ou simplesmente da mentira, que de certa forma afeta a toda a humanidade. E para tal, eu decidi trazer para a reflexão o texto de querido apóstolo Tiago, que nos traz algumas lições sobre o perigo da língua, assim como o seu inverso, o bem da língua. E o texto sobre o qual iremos refletir consta do livro de Tiago, como já dizia, nos seus capítulos 3, versículos de número 1 até 12. Ciente de que o achamos, passo a ler para que possamos entrar para o debate e análise do próprio texto. O texto diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amassa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém. Oremos para que o Senhor nos possa conceder o espírito de discernimento de suas escrituras sagradas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, graça te damos por esta bela oportunidade que o Senhor nos concede para que possamos refletir em torno de suas palavras, palavras estas que nos ensinam sobre o mal e o bem que provém da língua que constitui um membro que o Senhor, quando criou o homem, colocou nele
para que a partir dela ele possa se comunicar, ela possa dar início ao metabolismo quando absorve alimentos para a sua própria saúde e existência. Queremos neste momento, ó Pai, pedir que o Senhor nos conceda o seu Espírito Santo para que nos revele sobre aquilo que é a sua vontade neste texto escrito por Tiago, o irmão do Senhor. Pedimos tudo em Cristo Jesus. Amém. Todos nós dizíamos que todos nós conhecemos o poder de cura que advém da palavra. Quando estamos angustiados pelas adversidades da vida e alguém se aproxima a nós trazendo uma palavra amiga, uma palavra doce, isto de alguma forma nos reanima e permite que voltemos ao nosso estado normal para que possamos viver e desfrutar do que a natureza nos oferece. Por outro lado, somos também testemunhas de todo o mal, de uma palavra dita na hora errada, em lugar errada, com intenção errada, em circunstância errada, trazendo tanto estrago, tanto trauma e tanta dor. Os textos de Provérbios, capítulos 15, versículos 1, podem servir como base para avaliarmos o que acabamos de dizer. Por causa de uma palavra insensata, a Bíblia diz o seguinte, podemos ver isso no livro de Provérbios 6, 16 e 19. Diz 6 pecados abominados por Deus, das quais 3 estão ligadas à língua. E enumerei, fiz um rol de tais palavras que abominam, que são abominadas por Deus, que são provocadas pela língua mentirosa, que são provocadas pelo falso testemunho, que são provocados por aquele que semeia contendas, utilizando-se da língua para o efeito. Por isso, o texto de Tiago, capítulo 1, 26, diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não vos torneis muito de vós mestres. Este é o conselho extraído do texto que acabamos de ler, o texto base para a nossa meditação de hoje. E passo a repetir o versículo 1, o qual diz: não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber juízo, conforme Tiago, capítulos 3 e versículos 1. Quando falamos de tornar-nos mestres, estamos a falar de liderança. E por falar em liderança, permitam-me dizer que a liderança é uma bênção. Se Deus chama você para o servir, não negue, conforme diz 1 Timóteo 3, 1. E ele diz que a liderança é excelente obra que almejamos. Ora, se você for um líder, o nível de exigência sobre a sua vida, naturalmente que vai crescer. Vai crescer porque você passará a lidar com uma multidão de pessoas as quais você lidera. E sendo líder e liderando muitas pessoas,
importa que você seja uma pessoa que saiba resfriar a língua. O versículo 2 diz, porque todos tropeçamos. E não só tropeçamos, como ele diz, tropeçamos em muitas coisas. O texto de Mateus, capítulo 7, versículo 4, nos diz, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Portanto, se você e eu olhar a um irmão dizendo eu sou melhor que ele, então estamos errados, tanto eu quanto você, porque o texto de Mateus 7:5a nos revela isso. E vai mais longe ao dizer, no mesmo versículo 2 de Tiago, do texto base da nossa reflexão, que se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão. Portanto, ele é capaz de resfriar também todo o corpo. Então, é daqui onde Tiago começa a pontuar o dom da palavra e diz que, porque se você, no versículo 2, ou seja, quando você joga uma flecha, é igual a uma palavra dita, porque uma vez jogada a flecha, não se recupera. E uma vez dita a palavra, ela não volta, não tem volta. Dita ela irá ecoar até aos confins do mundo. Nos versículos 3 e 4, nós encontramos que a língua tem um poder de dirigir. De fato, grande parte dos líderes que dirigem massas utilizam-se da língua para poderem dirigir e conduzir as massas que estão sob a sua alçada. Entre os versículos 5 e 8, encontramos um dito que diz que a língua tem o poder de destruir e faz uso das figuras, o fogo e o veneno, que são destruidores por essência. O versículo 9 a 12 diz que a língua tem o poder de deleitar e fazer uso, e faz-se uso aqui, neste caso, das figuras que são a fonte e a árvore. Vejamos de que maneira a língua pode ser útil para dirigir. A língua tem o poder de dirigir. Os versículos 3 a 4, nós podemos dirigir uma multidão para o bem, mas para isso depende da maneira como falamos. Eu escolhi uma figura, Eduardo Mondlane, quando trouxe a ideia de unidade nacional. Escolhi também o pastor Batista, o famoso Martin Luther King, que em 1963 faz menção de 2.000 pessoas no memorial de Lincoln, onde as pessoas estando ali para levantar a bandeira, para negar a segregação racial, para dizer que é imoral. Os filhos podem ser julgados não pela cor, mas pela dignidade do seu caráter. E por causa disso ele ganhou o Prêmio Nobel de Paz, porque ele soube utilizar o poder da língua para persuadir aquele mundo segregacionista para que mudasse da forma e buscasse de forma incansável formas que agregam, independentemente das diferenças de raça, de cor e de tribo e de qualquer índole. Pode-se usar a língua para promover a paz e não discórdia.
E encontrei um dos exemplos em que Martinho Lutero foi assassinado em 1968 porque usou a sua fala para abençoar. Já não dissemos o mesmo de Adolf Hitler. E todos nós lemos a história de Adolf Hitler e de sua capacidade de mobilização e de persuasão. E temos memórias ainda frescas da catástrofe por ele causado, na qual consta que 60 milhões de pessoas adultas foram mortas. Os versículos 5 a 8 nos fazem referência do poder destrutivo que a língua tem. E Tiago diz que uma palavra dita de forma insensata, de forma maldosa, pode provocar um estrago imensurável. Se nós nos lembrarmos na história da igreja, certamente que as nossas memórias irão trazer à superfície o incêndio de Roma em 64, que destruiu toda aquela cidade de Roma. Por causa de um comentário maldoso, coloca em chama uma igreja, coloca em chama uma família. A língua é fogo, não é como fogo. É um universo iníquo situado entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O versículo 7 refere-se a animais terrestres, voláteis e marinhos, que são domáveis pelo gênero humano. Porém, a língua ninguém jamais domou. Ela é carregada de veneno mortífero. Se a língua é indomável, nós podemos discipliná-la, porém, podemos dominá-la. É aqui onde entra a ideia das três peneiras de um grande sábio da antiguidade, da Grécia. Estou a me referir a Sócrates, o qual usava o método de três peneiras para os que procuravam para comentar acerca de um dito trazido pelos seus alunos que pudesse pôr em causa uma sociedade inteira. E passo a citar as peneiras usadas por Sócrates. A primeira peneira, quando lhe era dado a conhecer sobre uma matéria uma matéria dúbia, ele perguntava ou dizia: é verdade o que o senhor está me falando? Então, se não é verdade, não importa ouvir. A segunda peneira é, sendo que está se referindo a uma terceira pessoa, Sócrates usava a esta para perguntar se já falou para a pessoa implicada. E se não falou, por que é que, se a pessoa implicada não sabe, e por que é que eu vá saber algo que não me diz respeito e cuja pessoa implicada não saiba? E a terceira peneira era, o que você vai me falar? Vai ajudar a resolver o problema? Então, pegando neste método, iríamos cortar muitos comentários indesejáveis a que estamos sujeitos e que, por causa disso, acabamos entrando
em mentiras e em fofocas, causando danos irreparáveis às pessoas visadas. O texto de Efésios 4, versículos 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, seja moral, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Ora, o autor do texto, ele procura compartilhar conosco um saber atual que nos ensina a não proferir ou dizer palavras torpes, mas ela nos exorta para que busquemos de maneira incansável trazer palavras que edificam. Porque as palavras que edificam, estas não nos trazem conflitos e não nos colocam em choque com terceiras pessoas. Porque elas servem, como o termo diz, para a edificação, quer da igreja, quer do ser humano, quer da sociedade. Portanto, estas palavras que edificam devem ser multiplicadas no seio da comunidade do que palavras torpes, que elas só nos dividem e semeiam contendas entre nós. Há outra coisa interessante, encontramos nos versículos 9 a 12, o qual diz que a língua também tem um poder de deleitar. E podemos ver que ela é incoerente, porque já no versículo 9 diz que com a mesma língua adoro a Deus aqui na igreja, e já na hora de saída faço uso da mesma língua para amaldiçoar. Queridos irmãos em Cristo, se nós ouvimos as duas faces da língua, dentre elas a face em que, usando a língua, amaldiçoamos, e a face em que, usando a língua, abençoamos, isto deve, de alguma forma, suscitar dentro de nós a necessidade de procurar incansavelmente domar a língua, pois esta capacidade o homem detém, porque o homem conseguiu domar um cavalo, o homem conseguiu domar um cão, o homem conseguiu domar várias outras criaturas ou vários outros animais. E por que não pode conseguir domar a língua? Se sentimos que estamos desprovidos desta capacidade de domar a língua para que ela não nos traga catástrofes, então peçamos a Deus para que nos conceda a inteligência suficiente para que possamos conseguir domar a língua e usá-la para a edificação, como o autor dos Efésios nos exorta, nos dando conta de que não devemos usar palavras torpes, mas devemos procurar diligentemente usar palavras que edificam. Que Deus da graça continue edificando a nossa relação com Ele para permitir que atinjamos a plenitude e, a partir disso, possamos usar a língua para a edificação e para a proclamação do Teu reino. Amém.